Bem-vindos a mais uma exploração profunda. Hoje, nós temos um material de base na mesa que é, sim, fascinante. É perturbador, né? Bem perturbador. Muito. É uma pilha de fontes que mistura textos de filosofia antiga, um pouco de misticismo e até conceitos de psicologia moderna. Uhum. Tudo isso para tentar responder uma pergunta bem específica. E se tudo que compõe a identidade de um indivíduo, o próprio nome, os traumas mais íntimos, os maiores sonhos, fosse, na verdade, apenas um roteiro de aluguel? Nossa, essa imagem do roteiro de aluguel é forte. Sim, um texto que a pessoa aceitou passivamente por puro esquecimento de quem realmente se é, porque é muito comum a sensação de estar repetindo padrões sem nenhuma explicação, sabe? Com certeza. Aquela sensação universal de que a vida é um eterno déjà vu de erros que, no fundo, a pessoa nem escolheu cometer. Exato. É um déjà vu de erros. E a nossa missão neste mergulho hoje é entender como essas correntes de pensamento sugerem que a posse da memória é a única barreira real contra a completa dissolução da consciência. Bom, e a grande ilusão moderna que as nossas fontes tentam desconstruir logo de cara é a crença de que a saída para esse labirinto exige, tipo, a aquisição de um conhecimento novo. Como se a liberdade fosse um aplicativo que a pessoa baixa, né? Ou um curso caríssimo que alguém compra. Pois é, e é justamente aí que o nosso material inverte totalmente o jogo. A premissa que vamos investigar a fundo sugere que a chave para a liberdade não é algo que se precisa aprender. É algo que se precisa recordar com urgência máxima. Exatamente. O sistema descrito nessas fontes utiliza o conceito clássico do rio Lit, que é o rio do esquecimento lá da mitologia grega, como um mecanismo de controle ativo mesmo. O objetivo seria apagar as pegadas de cada indivíduo enquanto a pessoa caminha, transformando consciências que antes eram potentes em meros náufragos. Náufragos vagando no mar de protocolos alheios, né? A memória é a única coisa que impede a alma de ser sumariamente reciclada. Reciclada. Essa palavra pesa. Pesa muito. Porque a lógica apresentada é que, se não há domínio sobre o próprio passado, torna-se simplesmente impossível ser um mestre do futuro. O que estabelece uma tensão imensa para quem nos ouve logo de cara. Porque, assim, se esse apagamento ocorre de forma tão sistemática, a pergunta natural é como exatamente esse mecanismo funciona na prática, né? Uhum. E mais importante, qual é o antídoto para isso? O material contrapõe esse rio do esquecimento a um conceito que eles chamam de gnose do sangue. Isso. E para entender a gnose do sangue, a gente precisa primeiro descartar totalmente a ideia de um salvador externo. O material é muito claro. Não tem um Messias descendo das nuvens para fazer um resgate mágico. Ah, claro. Não tem resgate fácil. Não tem. A verdadeira ascensão, segundo os textos, é um processo prometeuco. Prometeu no sentido do mito de Prometeu, né? Aquele que rouba o fogo dos deuses para entregar à humanidade. Isso, mas aqui é aplicado à própria consciência do indivíduo. É o ato íntimo e solitário de acender a própria chama através da memória que foi recuperada. Entendi. Porque o sistema arcôntico opera oferecendo essa água do esquecimento a cada nova página, a cada novo ciclo da existência. Pera, antes de avançarmos, o que exatamente as nossas fontes definem como esse sistema arcôntico? Ah, boa pergunta. Porque o termo soa um pouco hermético. Estamos falando de uma força psicológica, uma metáfora da sociedade ou algo literal? Nas fontes gnósticas originais, os arcontes seriam as entidades construtoras deste universo material, arquitetos de uma prisão de ilusões mesmo. Tá. Mas, trazendo para a psicologia moderna e para o foco da nossa análise, esse sistema pode ser compreendido como a infraestrutura de controle da nossa realidade. É o conjunto de condicionamentos sociais. A mídia, as pressões das corporações, os algoritmos. Exato. Qualquer estrutura que se alimenta de atenção passiva e de comportamentos previsíveis. Esse sistema não quer indivíduos soberanos, de jeito nenhum. Ele quer engrenagens adormecidas. Engrenagens adormecidas. E a melhor forma de manter uma engrenagem funcionando é garantir que ela não lembre que um dia já foi livre. Ok, vamos desempacotar isso. Porque pensando em termos bem modernos e práticos, dá para comparar a mente sem memória a um computador que tem o seu disco rígido formatado tipo impiedosamente todos os dias. Nossa, sim, uma excelente analogia.
Imagina a situação. A máquina liga pela manhã, mas não tem nenhum registro de quem é a dona, não tem autoria sobre as próprias tarefas. Fica ali completamente vulnerável? Exato. Fica vulnerável, e aí o sistema operacional simplesmente instala um monte de bloatware. Sabe aqueles programas inúteis de fábrica? Aham. Aqueles antivírus falsos que só causam ansiedade na pessoa. E um protetor de tela horrível de quebra. E o computador trabalha exaustivamente o dia todo, processando medos e desejos alheios, consumindo vídeos curtos em loop. E sempre para um administrador invisível, né? Sempre. E no dia seguinte formata tudo e repete. Se conectarmos isso à imagem maior, essa analogia do disco rígido ilustra de forma perfeita a diferença entre soberania e captura que o texto defende. Uhum. A perda da memória original retira totalmente a autoria da existência. O que as fontes mostram é que a consciência provida de memória adquire soberania e um espaço vital próprio. Porque ela sabe de onde veio, então sabe onde não deve entrar. Exatamente. Ela reconhece o bloatware e simplesmente não clica nele. Mas e a consciência sem memória? Tipo, se a formatação for bem sucedida pelo sistema, o que sobra do indivíduo? Ela permanece cativa de protocolos, passa a reagir de forma superautomática a estímulos incontroláveis. Se alguém não lembra qual é a sua própria essência, qualquer narrativa de pânico gerada pelo noticiário vira realidade absoluta. Ou qualquer desejo de consumo implantado pelo marketing, né? Sim, fica até uma reflexão fundamental para nossa audiência agora. Qual é a escolha diária? Aceitar ser apenas um dado passivo no processamento dessa grande máquina ou reivindicar a história resgatando essa memória original? Mas eu preciso fazer o papel de cético aqui por um momento. Claro, manda ver. Como se pode saber que se esqueceu algo se a memória foi totalmente apagada? Isso soa como um paradoxo intransponível. Parece mesmo. Como alguém procura um arquivo deletado no computador se não tem nem o ícone da lixeira na hora de trabalho? Essa é a grande charada do material. Ele argumenta que o apagamento nunca é 100% perfeito. A gnose do sangue não é uma memória cognitiva. Não é lembrar o que comeu no café da manhã. Não, de forma alguma. É uma memória visceral. É aquela angústia muito sutil que surge no meio de uma reunião de trabalho que não faz o menor sentido. Ah, entendi. A intuição profunda de que uma determinada ideologia, por mais sedutora que ela seja, soa falsa. O corpo lembra, sabe? A essência reage, mesmo quando a mente racional foi formatada. Faz todo o sentido. É uma intuição que sobrevive à formatação do sistema. Sim. E o material nos oferece imagens muito vívidas para ilustrar como essa captura mental atua em quem ignora esses sinais físicos e intuitivos. Tem a imagem do ator, né? Isso. Imagina um ator que entra num palco enorme, com um figurino impecável. As luzes se acendem e, de repente, dá um branco total. O pesadelo clássico. Ele esquece absolutamente todas as falas do roteiro original dele. O pânico absoluto. Uma vulnerabilidade total diante do público. E esse desespero enorme para não estragar a peça, para não parecer um tolo no palco, o ator passa a ouvir os sussurros de um diretor invisível. Um diretor que está escondido nas coxias. Exato. E o ator só repete as falas que sopram no ouvido dele. Ele acha que está performando, acha que está vivendo aquele personagem com intensidade. Mas, na verdade, ele deixou de ser o protagonista ali. Tornou-se uma marionete, gesticulando palavras que não são suas, vivendo aquela vida de aluguel que a gente mencionou no começo. E essa imagem teatral remete diretamente ao contexto filosófico que o material aborda, mas especificamente ao mito de Er. O de Platão. Esse mesmo, relatado por Platão na obra A República. É um pilar para entender essa dinâmica de apagamento. O mito descreve as almas bem no limiar de um novo ciclo biológico. Certo. Elas atravessam uma planície deserta e extremamente quente, uma jornada exaustiva até chegarem ao rio Lete, que é o rio da indiferença e do esquecimento. E elas precisam beber dessa água? Elas são obrigadas a beber. Mas o detalhe crucial do texto platônico é que as almas que ele chama de almas sem sabedoria acabam bebendo muito além da conta. E por que beberiam além da conta? É só sede pura por causa do deserto quente? É sede,
claro, mas é também um desejo profundo de alívio. O deserto representa a dor das existências anteriores. As almas querem esquecer o trauma. Elas querem anestesia. Ah, a anestesia cobra um preço. Um preço altíssimo. Ao buscarem o conforto dessa amnésia, elas bebem demais e esquecem também do próprio poder, da sua origem, do seu propósito. Retornam ao ciclo da vida, presas a destinos que nem pertencem a elas. Justamente porque não reconhecem mais a armadilha. A anestesia cobrou o preço da liberdade total. O apagamento, então, é o que legitima esse controle contínuo da máquina. Se não há lembrança de que um dia houve uma liberdade prévia, o cativeiro atual não parece uma prisão. Torna-se a ordem natural das coisas. Perfeito. É como alguém acordar aos 40 anos e de repente perceber que o emprego, os gostos, as opiniões políticas, tudo foi moldado por conveniência social, e não por uma escolha autêntica. A marionete acaba amando as próprias cordas porque não sabe que existe um mundo onde se pode caminhar livremente sem amarras. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o material vai além dessa visão grega clássica e entrega outra metáfora visual fortíssima, desta vez focada na solução. A metáfora do navegador. Essa mesma. Imagina a figura de um navegador experiente, um lobo do mar ancestral que possui um mapa antiquíssimo e muito valioso gravado na própria pele. Uma tatuagem mesmo. E esse mapa na pele é a gnose do sangue, a intuição pura que sobrevive ao apagamento. Sim. Mas aí, ao chegar em um porto luxuoso, muito ruidoso e sedutor, esse navegador decide cobrir as próprias tatuagens com vestes grossas, roupas pesadas que são fornecidas pelos mercadores locais daquele porto. Ele troca a bússola interna por uma interface de pertencimento social. Ele quer, no fundo, se adequar àquele porto. Exatamente. Ele se veste com o que o sistema exige para ser aceito ali na roda dos mercadores. E com o passar dos anos e o acúmulo de distrações e daquele conforto ilusório, ele simplesmente esquece que existe um mapa cravado na própria pele. É um apagamento voluntário, de certa forma. Totalmente. Para navegar dali em diante, ele passa a depender só de bússolas quebradas e astrolábios defeituosos que são vendidos por esses mesmos mercadores locais. Nossa. O resultado é que ele passa a vida navegando em círculos, enfrentando os mesmos recifes repetidamente, sem saber que a rota de fuga sempre esteve sobre a manga da própria túnica. Essa metáfora expõe de uma maneira brilhante a loucura que é terceirizar a própria navegação, né? Com certeza. Porque essas bússolas quebradas, elas representam as ideologias de massa de hoje, as promessas de salvação instantânea, os gurus de internet, todas essas narrativas mastigadas que conduzem invariavelmente ao mesmo padrão de ilusão que a gente conversou no início. O navegador confia no sistema mercantil que justamente o cega, em vez de confiar no que já estava escrito na própria estrutura. E a pergunta que fica é se a pessoa prefere confiar nesses instrumentos externos ou teria coragem de desnudar a própria pele para reencontrar o caminho. Mas na prática diária, como é que se rasga essa roupa? É um processo difícil. Porque como alguém acessa esse mapa na pele hoje, tipo no meio do trânsito ou rolando um feed infinito de notícias no celular, o material oferece uma técnica ou é apenas um alerta filosófico, assim, bonito de se ler? Não, o material aponta um caminho. Ele diz que ler o mapa na pele exige uma prática de autoinquérito muito radical. Autoinquérito? Sim. Não é sentar e meditar no topo de uma montanha longe do mundo. É observar as próprias reações automáticas no dia a dia, é parar antes de dar uma resposta emocional que foi claramente induzida por um algoritmo na internet. Entendi. Desnudar a pele significa suportar o desconforto de não ter uma opinião formada por terceiros o tempo todo. É questionar a origem dos próprios medos. Isso dói, sabe? Arrancar essas roupas de condicionamento depois de tanto tempo usando elas expõe a pessoa ao frio do desconhecido. Exato. Requer uma ruptura que poucos estão realmente dispostos a suportar, porque o porto seguro, mesmo sendo totalmente falso, é muito quentinho e confortável. Realmente. O desconforto de acordar desse estado é imenso, mas a narrativa construída por essas fontes nos empurra para um cenário onde esse desconforto mundano, do dia a dia, é na verdade o menor dos problemas. Ah, sem dúvida, o buraco é mais embaixo.
E aqui a nossa exploração entra no território mais denso de todos. Porque esse teatro de ilusões, o uso de bússolas quebradas, tudo isso não termina com o último suspiro biológico da pessoa. Longe disso. O material nos conduz para a implicação mais severa. O mecanismo de formatação burocrática e de controle que opera neste mundo material é, em toda sua arquitetura fundamental, exatamente o mesmo que opera no pós-morte. A mesma lógica. A mesmíssima. A biologia acaba, os órgãos falham e o corpo para, mas a infraestrutura de controle da consciência permanece intacta do outro lado. Então, o que tudo isso significa? É uma quebra de paradigma. É um questionamento que chega a ser assustador para quem nos ouve. Isso quer dizer que não existe um descanso final garantido para ninguém. Aquela visão tradicional de que se morre e de repente tudo se resolve magicamente num paraíso de paz, cai totalmente por terra. Cai por terra. Se a pessoa passa a vida inteira aceitando esse vazio, abraçando a perda da memória e entregando o leme para diretores invisíveis no fim das contas, a essência não ganha nenhum prêmio de consolação. Ela é simplesmente diluída e reciclada pelo programa. O que é fascinante aqui é que a resposta apontada pelas fontes é um contundente e sonoro sim. Nossa, Não há prêmio de consolação. A preservação da forma de um indivíduo, a continuidade real da consciência após a falência do corpo físico, exige o que o texto chama de um eixo de memória. eixo de memória. Isso. É preciso construir um pilar inquebrável que ligue uma existência à outra. O pós-morte descrito no texto não é um resort de descanso cheio de nuvens. É um ambiente de transição saturado do que eles chamam de luzes falsas e túneis simbólicos. E o que exatamente seriam essas luzes falsas no meio desse processo? São puramente iscas. Armadilhas projetadas para desorientar a consciência recém-desencarnada que não tem um senso de identidade forte. Pensemos logicamente, se a soberania sobre a memória não é exercida aqui e agora, na dureza do mundo físico, Desenvolvendo um filtro crítico rigoroso, né? isso, como será possível reconhecer essas armadilhas esotéricas quando não houver mais a âncora do corpo biológico para segurar a pessoa? Fica impossível. Sem esse eixo de memória, sem saber quem se é de verdade, a consciência simplesmente é arrastada pela correnteza magnética do primeiro túnel de luz que aparecer na frente dela. Exato. Ela faz exatamente o que sempre fez na Terra. Obedece ao protocolo de adesão, assina os termos de serviço sem ler as letrinhas miúdas. Precisamente. É a formatação contínua. E lutar por esse espaço vital requer uma inteligência estratégica enorme. Uma inteligência que precisa ser cultivada em vida. Sim, o ser soberano não aceita o vazio passivamente. Ele herda a sua anterioridade, compreendendo cada batalha, cada erro do déjà vu, cada aprendizado. Tudo isso para transformar a bagagem em autoria consciente. A gnose, essa intuição inegociável, é a única ferramenta que permite carregar a bagagem da identidade intacta através das várias camadas de simulação que existem além do plano físico. E sem ela, a essência volta para a fábrica de reciclagem. É reciclada para servir de combustível novamente para o sistema. É uma visão de mundo pesada, sem dúvida, e traz uma responsabilidade aterradora para cada indivíduo. Sim, mas, parando para pensar, também é profundamente libertadora. Não há espaço para vitimismo nesse cenário. Nenhum. A lição central que podemos destilar deste nosso mergulho é cristalina. Não há herdeiros do cosmos para aqueles que mantêm a visão adormecida. Perfeito. A passividade não é recompensada em nenhum plano da existência, nem aqui e nem lá. A escolha para qualquer consciência que preze pela própria existência é binária e não pode ser adiada para o momento da morte. A cada instante, decide-se entre continuar repetindo o roteiro entregue pelo tal diretor invisível, aceitando as bússolas quebradas que as ideologias nos vendem todos os dias, ou assumir com todas as cicatrizes a autoria da própria história. É isso. Exige usar a memória recuperada como escudo supremo contra as ilusões que tentam dissolver a forma divina de cada um. O parto de uma consciência autoral exige olhos bem abertos. O mapa não precisa ser procurado nos confins do oceano ou em cursos caros. Ele está gravado na pele desde o início.
Como distinguir se esse mapa cravado na pele é realmente uma herança ancestral verdadeira, a genuína gnose do sangue, ou se é apenas uma tatuagem engenhosa e falsa que o próprio sistema desenhou de madrugada enquanto a consciência dormia, só para manter a ilusão de que se está no caminho certo? É a grande provocação final. Fica a provocação para quem nos escuta. Agradecemos muito a companhia em mais esta exploração profunda. Continuem questionando o roteiro sempre. Até o próximo mergulho.